Salve, salve a todos, sejamos bem-vindos ao nosso quinto encontro, num total de seis, ou seja, o penúltimo da nossa disciplina de MBA, SNOP, Sales and Operations Planning. Então, cá estou eu, professor Fábio Capec, e vocês aí, nobres alunos pós-graduandos, MBAs top da nossa universidade. E vamos então para o nossa penúltima aula, porém nosso último momento de produção, né? Porque amanhã a gente vai fazer aquelas trocas, né? Aquelas apresentações, onde eu vou selecionar cada um de vocês a falarem uma amostra do que vão entregar, né? Então amanhã a apresentação não será avaliada, a apresentação. Tá? O objetivo da apresentação é que a gente some, troque, multiplique os nossos conhecimentos. Então, o que o Tiago, por exemplo, falar, naquilo que eu pensar ele ali, né, para falar, pode ser útil não só para ele, no sentido de ouvir contribuições minhas e dos colegas, mas como também pode ser uma contribuição para os colegas, né? Daqui a pouco, de uma prática que o Tiago aqui, por exemplo, poderá apresentar e que seja útil para nós. Poxa, que legal, não tinha pensado nisso, etc, etc. Tá? Ou a dor que o Tony apresentar poderá também ser uma dor que a Cristiane tem na sua vida, na sua empresa e assim por diante. Tá bem? Então amanhã será um momento de trocas para esta finalidade, mas as avaliações vocês vão ser avaliados em cima do material que vocês produzirem e postarão, tá? Beleza? Tudo bem com Amanhã é só falado, professor. Amanhã a gente não precisa compartilhar a tela de nada. Veja, aí vai da vontade de vocês. Eu não vou obrigar vocês a fazer nada. Vocês podem só falar, né, na tela, que nem a gente está agora aqui, não tem problema. Mas qual é o objetivo, então, como eu já disse, né, da troca de amanhã? Além. Oi, princesa! Beijo pra gente, manda beijo pra gente, essa menina linda aí. É, legal. O objetivo, então, de amanhã, além da troca, é fazer vocês exercitarem a comunicação, tá, gente? Porque assim. Essa disciplina não é de comunicação, o objetivo não é esse, mas a competência de comunicar é uma competência universal. Até para a princesa aí, né, Pamela? A gente tem que saber comunicar para todos os stakeholders da nossa vida, né? Crianças para o lado, marido, esposa, namorado, namorada, enfim, pai, mãe, tio. A gente tem que saber comunicar. E comunicar não é simplesmente ler ou palavras soltas, é toda uma neurolinguística que tem energia na palavra, enfim, tem uma série de variáveis aí, né, que a gente pode contemplar. Bom, então, mas amanhã é só isso. Quem quiser botar na tela, compartilhar, quem quiser produzir slide que possa fazer, não tem problema, e quem não quiser também não tem problema. Repito, não será alvo de avaliação essas trocas, tá? Não serão alvo de avaliação. A avaliação vai residir em cima do material que vocês vão postar. E aí sim, eu vou disponibilizar um link para vocês. Então, antes da maioria chegar aqui, eu estava perguntando como é que todos estavam em relação à produção dessas tarefas, né, desses problemas que eu venho já lhes propondo até a quarta aula. Alguém está tendo dificuldade? O Felipe, cadê? O Felipe falou, eu não sei se está certo. Eu estava fazendo um comentário justamente que não fiem-se, não se direcionem para uma questão de estar certo ou errado. Vocês não vão ter resultados muito prósperos se ficar nessa direção. Será que isso aqui está certo? Será que essa técnica que eu estou propondo para melhorar algum tipo de processo na minha empresa, não só de SNOP, mas de qualquer outra competência, será que ela está certa? Se a gente ficar nessa direção, a gente está perdendo muita energia para pouco resultado. Onde que eu estou sugerindo vocês mirarem, focarem as suas energias? Na descoberta se faz sentido ou não. Então, fazer essa melhoria, mexer nisso, faz sentido? E aí, como é que responde? Como é que você se acerca, verifica se o que você está pensando faz sentido ou não? Tem que responder a pergunta: isso que eu estou fazendo vai ao encontro do que a empresa se propõe a ser diferenciada no mercado? Então, primeira aula, né? Lembrando aqui o que a gente conversou na primeira aula. O que a minha empresa diz para o mercado? Comprem comigo porque.
eu tenho o menor preço. Se for isso, qualquer ação no processo, microprocesso, numa operação qualquer que reduza preço, faz sentido, entende? Eventualmente, olha o outro lado paradoxal, alguma ação que possa pontualmente aumentar custo, o que aparentemente não faria sentido, mas aumentando o custo, o investimento aumenta um custo, né? Apesar de ter um nome diferente. Mas tu vai ter que pagar por aquilo. Mas em investindo, comprando uma máquina nova, aumentando a potência, sei lá, alguma coisa nesse sentido, vá produzir mais e aí com isso reduzir o custo total, então também faz sentido. Então, esse é o esforço que a gente tem que começar para qualquer empreendimento. É óbvio que depois a gente tem que responder esse faz sentido ou não com números, né? Porque também só fazer sentido não paga as contas. Tem que fazer sentido e tem que ter algum fundamento matemático, numérico, em termos de custo e etc e tal. Beleza? Até aqui? Bom, então hoje é o nosso último encontro para produção. Então temos duas frentes para bater. Quais são? A primeira frente, que é gestão de riscos. Então, veja, a gente fazendo aqui um resgate, tá, gente, das aulas todas. Então, S&OP, de novo, vai, o que que é? Sales and Operations Planning. Planejamento de operações e vendas. Beleza. Vendas é a parte do comercial. Porém, no Operations, dentro do Operations, cabe todo o restante é, antes da venda e a montante até o fornecimento. Ou seja, dentro desse conceito de Operations, está incluído aí todo o processo produtivo, todas as compras, todo o relacionamento com o fornecedor, o próprio fornecimento em si, fornecedor, intermediários que eventualmente haja. Então, dentro do Operations, cabe tudo isso. É uma distorçãozinha aí, mas é isso. Tá. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar equilibrar esses esforços de vendas com o esforço produtivo. A gente sabe que na vida real, o mundo não é tão fácil e como é que trata? Vendas é prioridade, tem que vender. Alguém discorda disso? A empresa ela tem que vender, porque senão pode ser boa, pode ser eficiente, pode ser bonita, querida, mas não sobrevive. Não adianta. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar equilibrar aquilo que vendas consegue vender ou pretende conseguir vender com todo o esforço produtivo de operations que a gente já viu o que que inclui. Então, na primeira aula, a gente trabalhou a questão da demanda. Nas duas primeiras aulas. Nas duas, terceira e quarta aula, nós trabalhamos a vertente da oferta. E hoje nós vamos trabalhar para finalizar essas duas outras questões que são os riscos, que no início lá, Pamela, eu me lembro que você disse que manifestou uma curiosidade, né? Que são aqueles fatores que podem boicotar ou prejudicar, né, a nossa implantação da SNOP. É claro que essa técnica de gestão de riscos que eu vou lhes apresentar hoje, ela serve para qualquer análise de risco em qualquer área, não só no SNOP, tá? Então hoje nós vamos bater gestão de riscos e mensuração de resultados, para ver se o que a gente fez, né, tá bom e não está frágil. Por isso a gestão de riscos. A minha tela deu uma travada aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tô vendo Ah, bem. sim, Tá, deu uma legal. travadinha aqui. Eu tô me vendo aqui. Eu vou talvez fechar minha tela aqui só para porque tá sendo meio arrastado aqui. Vocês estão me enxergando bem ou a minha imagem tá se arrastando? Parece que tá meio travado. Pois é, né? Então eu vou fechar minha Mas é só a tela. imagem. Tá, mas a voz ouve bem? A voz A sim. voz tá A limpa. voz, sim. Tá, então deixa rolar então. Bom, então vamos começar com gestão de riscos. Eu serei bem prático aqui com vocês para quê? Para deixar mais tempo para vocês produzirem, porque hoje vocês vão ter que dar uma produzida também em função desses dois pontos que a gente vai trabalhar aqui, tá? Que é gestão de riscos e mensuração de resultado. Então eu vou ser bem direto e breve nas minhas palavras. Eu vou pedir, se vocês quiserem, é claro, que vocês anotem os pontos que eu julgar mais importantes, para que depois vocês tenham tempo para trabalhar, tá certo? Bom, vamos lá. Então, gestão de risco, gente. Primeiro, o que que é risco? Risco é tudo aquilo que pode
impactar negativamente o nosso negócio. Tá bem? Então, o conceito é esse. Na prática, contextualizando, então, por exemplo, tempo chuvoso. Se tempo chuvoso, se chove ou não, é uma atividade que pode impactar a minha produção, então isso é um risco elegível, né, da minha empresa, para eu gerenciar. Atrasos de fornecimento, atrasos de escoamento de entregas. Se atraso é um quesito de risco, então eu tenho que gerenciar. Pane de máquinas. Se isso é um fator de risco, eu tenho que gerenciar. Absenteísmo de colaboradores, pessoal faltando ao trabalho, atestados, essas coisas, né? Se isso é um fator de risco, ou seja, é recorrente e impacta muito o meu trabalho, então eu tenho que gerenciar. Então, risco é tudo aquilo que prejudica a nossa produtividade, tem um potencial, um impacto negativo sobre a nossa produtividade. Conceito de risco, ok? Sim. Tá. O risco, gente, ele tem classificações, que são naturezas dos riscos, tá? Então, pode ser risco de imagem da empresa, risco tecnológico, como eu dei o exemplo agora de problemas, né, no sistema, eventualmente, que possa haver, se não tiver backup, se não tiver database, banco de dados. Então, tem empresa que mantém um backup, né, em nuvem, tem escritórios, empresas que fazem só isso, né, para a gente ter segurança quando perde dados por motivos diversos. Então, a gente tem uma série de naturezas que a gente classifica os riscos diferentes. Os riscos de operações. Há alguns tipos de risco que a gente não consegue mexer nele, como, por exemplo, climáticos, né? Quando eu falo assim que chuva, por exemplo, é um risco, aí vocês podem me perguntar, pô, mas e aí? O que a gente pode fazer perante chuva? A gente pode pegar São Pedro e dar uma surra nele, e dizer, ó, para de chover hoje que eu vou fazer uma entrega. Para, não chove amanhã não, porque amanhã eu vou receber fornecedor. Não dá. O que a gente faz então? A gente vai ver na sequência. Então, primeiramente, classificar o risco. Por quê? Porque cada classificação já começa a ter uma importância. Se eu sou uma empresa, olha só, se eu sou uma empresa que tem capital aberto em bolsa, as questões de riscos de imagem, elas são muito importantes. Já para quem não é aberto em bolsa, é uma empresa limitada, familiar e tal, já, claro que sempre é um risco, qualquer tipo de escândalo de imagem, mas não tanto, né? Se eu sou uma empresa que dependo muito de sistemas para rodar, eu tenho um ERP, eu tenho um software que gerencia muita coisa. Então essa questão tecnológica, ela é um risco, porque se der pane, nada acontece. Assim como a internet, né? Hoje em dia, se cair o WhatsApp, a gente não funciona bem, né? Então são essas coisas, tá? É que nem em casa, na casa da gente. Será que todo mundo aí não tem vela em casa? O que é vela? É gestão de riscos para caso caia a luz. Tem gente que tem até gerador em casa. Isso é um troço caro, mas tem gente que tem. Enfim. Então é isso. Essas são as naturezas. Seguindo a sequência. Então, o primeiro passo, gente, que a gente tem que ter é a identificação do risco, ok? Anotem isso, por favor. Então, o primeiro passo é identificar o risco. Como é que você identifica o risco? É fazendo um exercício mental de tudo aquilo que pode impactar os riscos, os nossos negócios. Então, tudo isso é um risco. Só que, quando a gente for fazer essa lista, a gente vai ver que vai incluir muita coisa. E aí não temos condições de gerenciar tudo, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir. Temos também que fazer essa gestão de riscos, mas a gente vai ter que selecionar. Para selecionar, um primeiro ponto que nós temos que ter em consideração é algo chamado apetite de risco. O que significa? É o quanto a empresa está disposta a tolerar aquele risco. Então, vamos para o exemplo concreto de atraso do fornecedor. Atraso de fornecedor é um risco, ok. Mas eu tenho capacidade de tolerar isso mais ou menos. Como é que eu vou dizer se eu vou ter mais ou menos capacidade de tolerar este exemplificado risco aqui, atraso?
por diversas razões. Eu posso ter um estoque de segurança alto, eu posso ter fornecedores substitutos que me cubram eventual atrasos comprometedores. Eu tenho possibilidades. Então, o meu apetite de risco para aquele risco atraso, ele pode ser alto. Ao contrário, num outro extremo, quando o meu apetite de risco ele é muito baixo, significa o quê? Eu não posso tolerar esse tipo de risco. Então, vamos mudar aqui de atraso para problemas de sistema de tecnologia. Se a minha empresa, para rodar, para poder emitir nota fiscal, para poder faturar, para poder fazer pedidos para fornecedores, para poder internamente fazer a coisa andar, precisa do sistema, não tem vamos dizer assim, um backup manual. Então, o sistema, a tecnologia, enfim, é um risco cuja o meu apetite para tolerá-lo, quase não saiu, tolerá-lo é muito baixo. Isto vai trazer implicações na sequência. Eu não vou poder, então, ficar nesta situação de vulnerabilidade. Então, beleza, identificou o seu apetite. Aí agora vamos para os passos mais práticos, que são. ah, então, você identificou o risco, você classificou ele quanto à natureza, se é de tecnologia, se é operação, se é sei lá do que. Você avaliou o seu apetite de risco para cada um deles. E aí, em seguida, a gente vai fazer uma coisa que é a avaliação de risco. Como é que você avalia risco, gente? Anotem isso. Então, a avaliação de riscos, ela se dá em função de duas variáveis que são importantíssimas. Quais são? Probabilidade e impacto, tá? Então, o que que significa isso? Em cima dos riscos que eu já estava usando como exemplo aqui. Atraso. Então, se atraso de fornecimento, para manter o exemplo aqui, tem uma probabilidade muito alta, é um tratamento. Tem uma probabilidade muito baixa de acontecer, já é um outro tratamento, que é o que vem na sequência depois dessa avaliação, né? O tratamento. Então, probabilidade alta ou baixa, a gente tem que ver que tipo de consequência nos traz. Porém, olha que interessante. A gente também, não é separado, também tem que avaliar os impactos deste atraso. Então, vamos pegar um cenário ruim na probabilidade. A probabilidade de atraso é muito alta. Meu fornecedor ou os meus fornecedores atrasam direto, tá? Então esse é um cenário ruim, né? Probabilidade do risco, então, aqui que eu estou exemplificando, atraso é muito alta. Mas não necessariamente o impacto desses atrasos vai ser alto. Como eu disse antes, por motivos diversos. Você pode ter estoque de segurança alto, você pode ter plano B, plano C, né, para um eventual atraso que não compromete a tua operação. Teu cliente segura, espera, não sei. Então, a probabilidade ela tem que ser avaliada, mas o mais importante é o impacto. Por quê? Porque eventualmente você pode ter ao contrário, olha só que interessante. Você pode ter a probabilidade de acontecer alguma coisa, um risco muito baixa, mas se acontecer, o impacto é muito alto. Então, de novo, em cima do atraso do fornecedor. Meu fornecedor nunca atrasa. Meus fornecedores nunca atrasam. Pô, beleza. Probabilidade baixa. Mas se atrasar, o impacto na minha linha de produção é muito alto, porque eu dependo dele, eu só tenho ele. São encomendas que precisam rapidamente ser produzidas e tal, então eu não posso, porque senão eu perco para concorrência, queimo o meu filme, sei lá, problemas muito altos, então impactos muito altos. Então, quando eu falo em avaliação do risco, gente, é nesse sentido. Então a gente tem que avaliar as probabilidades e os impactos, elas uma com a outra. De novo, não tem, se vocês pensarem assim, pô, qual das duas é mais importante? Na minha avaliação, o impacto é mais importante, porque não importa a probabilidade do risco ocorrer, a depender do impacto. Se o impacto for baixo, você vai ter uma determinada ação. Se o impacto for alto, você vai ter outra. Assim como também, se a probabilidade for alta ou baixa, você vai ter ações diferentes. O que importa é avaliar as duas juntas.
Mas na minha humilde opinião, o impacto sempre é o mais importante. Como eu disse antes, você pode ter uma probabilidade de um risco acontecer alta, o que não é uma coisa boa, mas o risco é baixo. Desculpa, o impacto é baixo, né? Agora, dentro desse exemplo de probabilidade alta e impacto baixo, a gente tem que também cuidar com o impacto não só da produção, mas o impacto na nossa saúde mental, né? Que é o estresse. Uma coisa é você gerenciar toda hora fornecedor atrasando, então probabilidade alta. Toda hora fornecedor atrasando, mesmo que tenha impacto baixo. Então, ou seja, para a produção em si, fazendo um raio-x, né, sobre a produção, você não vai ter impactos, vai ser baixo. Mas e a tua dor de cabeça de ter que ficar ligando, de ter que ficar cobrando e tal? Isso em uma hora pode virar até um burnout, né? É sério isso, viu, gente? A gente vai acumulando estresse, estresse, estresse e sem querer você mesmo vai boicotando aquela atividade. A gente costuma boicotar aquilo que a gente não gosta. Que nem treino de academia. Você sempre arruma um motivo para não ir se você não gosta. Eu não digo gostar do treino, eu digo gostar do resultado do treino. Eu sou um que gosta do resultado do treino, mas para ir para o treino eu sofro. Prefiro ficar na cama, prefiro não ir. Mas depois que eu tô lá, eu já fico feliz. Mas até aí eu fico arrumando motivo para boicotar. Até passar roupa, às vezes a gente arruma. Então na empresa da gente é a mesma coisa. Você começa a ter um risco ali que te incomoda. Pô, esses fornecedores são um saco, toda hora estão atrasando. Ah, mas o impacto é baixo, porque, né, tem estoque, dá para lidar com o cliente. Só que isso vai te minando o humor, a paciência, o teu ânimo, a tua energia, de tal maneira que às vezes você nem pergunta. É que nem aquela história da gente cumprimentar as pessoas. Não tem pessoas que a gente evita de perguntar, e aí, como é que você tá? Porque você sabe que você vai ouvir, tá ruim, tô com dor, tá? Porque você não quer ouvir isso. Então a gente começa a meio que fugir. Isso no trabalho não resolve. É que nem gato que se esconde atrás de vaso achando que ninguém tá vendo ele. Tá todo o corpo fora, mas a cabeça, criança, tá ali escondida. E ele acha que não está sendo visto. Então os problemas não se resolvem. Muito bem, então vamos lá, de novo. Identificou o risco, classificou, avaliou, e aí agora penúltimo passo, que é o tratamento, tá? Quais são os quatro tratamentos? Anotem aí, por favor. Negar, mitigar, manter e compartilhar. Então, negar, mitigar, manter e compartilhar. Já vou explicar cada qual. O que é você negar um risco? É você não admiti-lo. Não, não pode haver atraso, por exemplo, né? Considerando o risco atraso do fornecedor. Você nega isso. Não, não pode. Como é que você vai tomar essa decisão de negar, mitigar? Vamos falar de todos logo, depois eu volto. Então, negar é você não tolerar o risco, é apetite zero. Mitigar é você reduzir. Então, pô, peraí, a ocorrência de atraso está muito grande. Então, eu tenho que diminuir as ocorrências, que é diferente de você diminuir o tempo de atraso, é uma outra ação, né? As duas podem ser até combinadas, mas uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então, você mitigar é reduzir. Tá demais e tal, então você tem que dar uma reduzida. Manter o risco significa o seguinte, tá tendo aqui uma recorrência de atraso num determinado nível, até aqui dá para tolerar, não podemos deixar piorar. Então manter, fazer um esforço para não piorar, tá? E compartilhar é você quando não tem, você se vê impotente perante o risco, você não consegue fazer nada perante ele, então você tem que partir para uma parceria. Por exemplo, no caso do atraso, então, poxa, você não consegue mitigar aquele risco, você não consegue fazer nada com ele. Então você vai ter que entrar em algum tipo de acordo com o fornecedor ou com os stakeholders envolvidos ali. Você vai botar no contrato algum tipo de cláusula que, sei lá, de multa, de compartilhamento dos prejuízos, de qualquer coisa. Então você tem que compartilhar aquele esforço, porque você sozinho não está conseguindo, né? Então, voltando, como é que você decide, Capec? Poxa, vou negar
Vou mitigar, vou manter, ou vou compartilhar? Qual é a decisão? Veja, melhor dos mundos, na minha opinião, seria você poder negar tudo, não deixar nenhum risco impune. Não pode atrasar, não pode haver inconformidade quantitativa, não pode haver inconformidade qualitativa, ou seja, não pode ter erro, né, na entrega, para mais ou para menos. Não pode haver violação de embalagem. Isso eu estou falando na relação com o fornecedor, né? Qualquer tipo de problema interno. O melhor seria você não tolerar nada que julgue ser um risco. Mas a gente sabe que, assim como na economia, na produção também as necessidades são maiores do que as disponibilidades, né? Então a gente não consegue cobrir tudo. O que que significa isso? Significa que a gente tem que priorizar. Nós temos que fazer algum tipo de priorização sobre os riscos mais críticos, ou seja, aqueles que têm um impacto mais significativo. Então você vai avaliar se gerenciar o risco de atraso. Aí é aquela história do problema, lembra? Problema é, pô, se isso aqui continuar vai dar BO. Aí você pode fazer essa analogia para o risco. Ah, tem um monte de risco aqui. Todos eles são problemáticos, né? Mas tem uns que são mais problemáticos que os outros. Então você vai ter que atacar estes que são mais problemáticos. Que, pô, por exemplo, se faltar aqui, para toda a linha. Então esse é mais problemático do que um outro que se faltar, atrasa, mas não para, por exemplo, tá? Então é assim que você seleciona. E aí o último passo, beleza, então você fez uma ação para ou negar o risco, ou mitigar o risco, ou manter, ou compartilhar. E aí, por fim, que é a segunda frente da nossa aula de hoje, é a avaliação dos resultados. Então você tem que ter capacidade de avaliar o resultado, porque como é que você vai ver se o que tu está fazendo para negar, para mitigar, para manter, para compartilhar, está sendo bem feito? Vamos para o exemplo que vocês amam, que é treino físico, né? Vamos para academia. Você quer emagrecer, aí você faz lá um treino, faz dieta, você faz o diabo. Você não vai avaliar para ver se está funcionando? Como é que você avalia? Você tem várias formas. Você vai na balança, você tem medidas, você tem a roupa. A roupa é um baita indicador, né? De desempenho, se está entrando ou não. Mas você tem métricas diferentes aí para avaliar. Então é isso. Porque se você tiver, por exemplo, dentro desse exemplo aqui de corpo, né? Tiver fazendo dieta, tiver malhando, tiver bebendo mais água, sei lá, tiver fazendo o que você acha que você tem que fazer e a roupa continua não entrando, alguma coisa precisa ser mexida aí, não está funcionando, né? Ou você não está fazendo um déficit calórico, ou você não está malhando o suficiente, ou a tua roupa que é curta mesmo e já era, não tem jeito. Você tem que se dar por vencido, tem horas que não dá. Então, voltando para a empresa, é a mesma coisa. Então, no exemplo do atraso, pô, eu não estou conseguindo reduzir o atraso, não estou conseguindo melhorar a entrega, não estou conseguindo o que for, mas você tem que avaliar isso, porque daqui a pouco até você está fazendo um esforço muito grande e não precisava. Vou olhar agora pelo lado oposto, tá? Você pode estar, de repente, fazendo um esforço muito grande e está tendo um resultado que não precisava. Você está, por exemplo, fazendo uma parceria com o fornecedor, está gastando muito dinheiro quando você não precisava fazer tudo isso. Uma mínima ação ali de reunião, chamar atenção, sei lá, prestação de contas com o fornecedor, algum tipo de compliance, né, com ele, já resolveria. E não precisava ser presencial, não precisava marcar uma reunião, né, em que haja deslocamentos, uma videoconferência já resolveria. Ou até mesmo uma coisa assíncrona, cria um painel, um dashboard que seja compartilhável entre vocês e o fornecedor. Eu estou aqui no exemplo do atraso, tá? E aí ele mesmo já olha lá. Então você tem que avaliar isso, se o teu esforço está sendo compensável ou não, para menos e para mais. Então a gente tem que saber como medir o desempenho. Como é que a gente mede o desempenho? Então anotem os passos. Primeiro passo é identificação do fenômeno a ser mensurado. Então, o primeiro passo é a identificação do fenômeno a ser mensurado. O que que é o fenômeno? Eu estou aqui no meu exemplo de atraso, seria o atraso, né? Beleza. Segundo passo, quais são as variáveis que compõem
este fenômeno. Eu estou dando para vocês uma técnica que é possível vocês replicarem para todo tipo de fenômeno, tá? Quero mensurar desempenho de produtividade, quero mensurar desempenho de atendimento, de satisfação. Tudo isso vai servir por essa técnica que eu estou lhes passando aqui agora. Que, claro, pela disciplina C de SNOP, a gente foca para isso, tá? Então, o segundo passo é a identificação das variáveis, né? Foi isso, esses termos que eu usei? Quais foram os termos que eu usei? Quais variáveis compõem o fenômeno? Isso, obrigado, Pamela. Então, como assim? Quais são as variáveis que compõem o fenômeno que eu estou medindo, que no exemplo aqui é atraso? Então, olha só. Aí você já vai começar a detalhar tudo aquilo que pode corroborar, impactar, contribuir para que haja um atraso. Então, por exemplo, quais são as variáveis? Tempos de formação do pedido, de consolidação do pedido, que é uma coisa interna da empresa, tempos de recebimento e confirmação do pedido, daí já é na interface nossa com o fornecedor, tempo de resposta do fornecedor, o fornecedor respondeu, tempo de recebimento nosso, de prontidão do recebimento. Então veja, olha a quantidade de variáveis que tem para no final a gente dizer houve atraso ou não houve. Porque quando a gente fala em atraso, a gente pensa que o fornecedor que está atrasando. Não necessariamente, pode ser nós que estamos colocando o pedido muito em cima do nosso deadline, do nosso tempo. Não concordo? Também pode ser que o pedido que a gente está fazendo seja um item crítico do nosso fornecedor. Sim, exatamente. A gente não sabe, né? Boa. Então a gente tem que saber isso também. Como é que está a vida dele em relação àquele item que a gente está pedindo. Muito bem. Veja, então estou dando um exemplo de atraso como fenômeno a ser mensurado. E o segundo passo, que é a identificação das variáveis que compõem, olha quanta coisa pode compor o atraso. Aí vocês vão me perguntar, mas para que fazer esse esforço de detalhamento das variáveis? Porque vejam, atacando uma ou outra, a gente pode ter um resultado mais significativo com menos esforço. Então, por exemplo, de novo, o atraso a gente acha que é só uma questão do fornecedor. Fornecedor é enrolado. Fornecedor, sei lá, ele é enrolado, ele demora, ele tem muito atendimento, muito pedido e tal. Pode ser que isso seja verdade, mas daqui a pouco você lidar com esse fornecedor para que ele não atrase, para que ele desenrole, né, e atenda melhor, pode te custar muito, pode ser muito trabalhoso. Custar não é só dinheiro, tá? Pode ser um esforço muito grande, um estresse muito grande. E de repente você então fazer um esforço interno para antecipar esse pedido pode ter um efeito melhor do que o esforço de você ter que ficar brigando com o fornecedor para ele não atrasar. Ao invés de você ser um burro do Shrek, ficar lá perante o fornecedor assim, já chegou? Já chegou? Ao invés de tu fazer isso e se desgastar tanto, você pode antecipar o teu pedido. Veja, de novo, olha que exemplo legal. Aqui eu não estou querendo saber, não me interessa quem está certo ou quem está errado. Mas eu botei o pedido, o fornecedor prometeu que ia entregar em 10 dias e já se passaram 15. Ele está errado. Pô, palmas para você. Você está certo. Não vai resolver o teu problema você está certo ou está errado. O atraso poderá continuar. Então, se você, num primeiro momento, pode até tentar, pô, fornecedor está atrasando, aquela coisa e tal, e você percebe que não está fluindo, cara, aí é decisão de vocês. Antecipa, um exemplo, tá? Para isso serve esse passo que é a identificação das variáveis que compõem o fenômeno. Beleza? O exemplo que eu sempre dou também de provas de automobilismo de velocidade. Por que normalmente tem três pontos de tempos nas provas de velocidade? T1, T2 e T3. Para definir quem anda mais rápido, para ver o grid de largada, aquela coisa toda. Aquilo ali não é um número cabalístico, tá? Aquilo ali tem a seguinte finalidade: num ponto é baixa velocidade, num outro ponto é média e num outro é alta. Por que se mede as parciais, que seria esse segundo passo, em cada ponto desse?
Porque o carro pode estar tendo um desempenho mais ou menos no setor de baixa velocidade, pode estar com desempenho mais ou menos no setor de média e pode estar com desempenho mais ou menos no setor de alta. Nem todo carro consegue ter os três tipos de desempenho muito bons. E aí oh meu Deus, a escuderia, né, do carro ali vai ter que avaliar. Bom, a gente é bom de velocidade, mas a gente não tá bom aqui de baixa velocidade. Então, a gente vai investir em mexer na asa móvel, em mexer no aerofólio dianteiro, que são variáveis que dão mais velocidade, porque a gente é bom nisso. Se fosse um time de futebol, a gente é bom de fazer gol, mas a gente é ruim de defesa. Então tem que avaliar se vai mexer num, vai mexer no outro, porque o objetivo é ganhar jogo, não é fazer mais gol ou tomar menos, é ganhar jogo, né? Entenderam, gente? Então, identificar as variáveis que compõem o fenômeno. E, por fim, eu estou simplificando aqui porque não é o objetivo exato desta disciplina, tá? Esse assunto de mensuração de desempenho, ele poderia ter muito mais informações. Mas eu já vou bater os dois últimos pontos, que é o terceiro, então, é formular, então você saber fazer uma fórmula, depois que identificar as variáveis, né? Você saber fazer uma fórmula. E o quarto e último passo é você divulgar os resultados. Falando da fórmula, o que é a fórmula? Quando você, no segundo passo, identifica as variáveis do atraso, tempo de formulação do pedido, tempo de colocação, tempo de recepção e retorno, tempo de recebimento do pedido, por exemplo, você vai somar esses tempos todos e tu vai ter o tempo total. Eu acabei de dizer agora a fórmula, você vai somar todos eles, ou você vai diminuir um do outro, não importa, você vai organizar a fórmula do jeito que melhor lhe atenda. Um exemplo clássico de indicador de desempenho logístico, que é o OTIF, é On Time in Full. Você vai considerar tempos e conformidade de entrega. Giro de estoque, giro de qualquer coisa, giro de vendas. Como é que calcula giro? É uma fração com duas variáveis. Em cima da fração é o que? Vai, matemática básica, gente. Em cima de uma fração é o numerador. Numerador. E embaixo é o. Denominador. Muito bom, dona Lívia. Numerador e denominador. Então, como é que é a fórmula de giro? Em cima, o numerador é o somatório de saídas. E embaixo, no denominador, é a média de saídas. Então, por exemplo, se você tem média, saídas, vendas, por exemplo. Se tua empresa vende em média 10 itens por mês, como é que tu calcula o giro desses 10? Você tem que pegar o somatório total de saídas, de vendas e dividir por essa média. Então, tu tem 100 saídas, 100 vendas por mês, perdão, 100 no total, mas a tua média é 10. Então, você teve um giro de 10 vezes a tua capacidade de produção. Você produziu ao máximo, vendeu uma vez, produziu ao máximo, vendeu uma vez até chegar a 10. Então, você teve um total de 10 saídas. Muito bem. Isso vale para compras, isso vale para giro interno, isso vale para tudo. Então, veja, eu estou organizando a fórmula formulando, né, fazendo uma fórmula. Tá bem? E qual foi o último aí que eu falei para vocês? Que é a difusão. A difusão, gente, precisa ser feita. O que é isso? É dar comunicação, dar conhecimento para as partes interessadas, que podem ser internas à organização, intra-organizacional, e ou externas, interorganizacional. Então, se você quer melhorar, voltando ao exemplo do atraso, você quer melhorar o, o atraso lá do fornecedor, você tem que compartilhar com ele o que você está medindo, para ele ver, pô, tá bom, chegamos num ponto, não precisa se esforçar mais. Não, não tá bom, precisamos nos esforçar mais. Entendeu? Então você tem que divulgar isso. Beleza? Então vamos agora ao que lhes aguarda em termos de trabalho. Compartilhar a tela aqui. Estão vendo aí o questionário? Estão vendo? Tá. Agora sim. Tá, então agora vamos para o módulo 3 aqui, que é o último nosso, tá? Então tá aqui, ó. Sobre mensuração de desempenho de resultados após a implantação do SNOP. O que eu estou pedindo aqui? Tão somente que vocês apresentem 3 KPIs e justifiquem o porquê dessas escolhas.
Então, como assim? KPI 1 vai ser medir o giro, KPI 2 vai ser medir tempos, KPI 3 vai ser conformidade. Não importa. O que importa aqui é a justificativa, ou seja, por que vocês estão medindo isso? Então, de novo, eu estou me portando aqui como se eu fosse um diretor da empresa, um acionista, uma parte interessada que vocês têm que convencer para poder vender a ideia de vocês. Então, eu estou pedindo, apresente 3 KPIs, né? O que são KPIs? Key Performance Indicator, indicador de performance chave, né? Ou indicador chave de performance. E eu peço para você justificar. Então, justificar é dizer o seguinte: ó, senhor diretor, a gente tem que medir aqui os KPIs A, B e C. Por quê? Porque o A ele nos levará a ter um ganho maior de produtividade. O B vai reduzir as perdas e o C vai melhorar nossa imagem perante a, sei lá, a comunidade aqui local, por exemplo. Então é isso. O importante aqui são as justificativas, tá? É por que você vai se esforçar para medir aqueles desempenhos, beleza? Vocês entenderam isso, gente? Falem comigo. Sim, Tá. Então, segunda questão, que é em relação a riscos, tá? Apresente, apresente um plano de contingências para o risco de haver resistências significativas à implementação do SNOP. Neste plano deverá contemplar. Aqui eu fiz uma historinha, né, para poder vocês se sentirem mais contextualizados à realidade. Mas as questões são essas que a gente viu. Então eu quero que vocês me digam, identifiquem o risco. Basta um, tá bom? Mecanismo de controle preventivo desse risco. Mecanismo, letra C, de controle pós-ocorrência desse risco. Então, aqui nessas duas, na letra B e na letra C, eu estou pedindo para vocês como é que vocês antecipam a ocorrência do risco, ou seja, preventivo, e como que vocês lidam, o mecanismo. Eu quero saber como é que vocês detectam. Então, somente isso, tá? Quando eu digo mecanismo, é como vocês, no caso da letra B, preventivo, como que antecipa, como é que percebe antes do risco acontecer. E na letra C é como que percebe depois. Então, por exemplo, atrasos. É mais fácil a gente dizer, não, Capec, atraso é só a letra C, você só consegue perceber depois. Será mesmo? Quando você demora muito a colocar, quando tem chuva demais, quando está acontecendo algum tipo de problema com o fornecedor, que nem eu acho que foi o Felipe, né, que disse, pô, você tem que ver se o fornecedor está bem das pernas lá. Você consegue antecipar ter indicadores, marcadores que antecipem aquilo que vai acontecer depois, que é o atraso. Eu quero saber como que você vai monitorar isso. Tu vai lá visitar o fornecedor todo dia, tu vai ligar para ele, tu vai dar uma de burro do Shrek. Como é que você vai fazer? Eu quero só o mecanismo, tá? Como é que você faz? Você vai implantar uma câmera escondida lá no fornecedor? Não sei. Claro que isso não pode, né? E letra D e última é qual é a ação que você vai tomar para melhor gerenciar esse risco que você identificou ali na letra, no número 2A. Você vai negar, vai mitigar, vai manter ou vai compartilhar? O mais importante aqui é justifique. Capec, eu vou manter o nível de atraso, porque tá bom, tá tolerável. O meu apetite de risco ele permite que haja esse nível de atraso. Eu quero saber por quê. É o justificar. Aí você vai me dizer, bom, eu consigo sobreviver com esse nível de atraso, por quê? Porque eu tenho nível de estoque praticável, eu tenho fornecedores substitutos, caso precise, eu tenho como negociar com o meu cliente em função do atraso, etc, etc. Ou, não, não posso, eu vou negar, eu vou negar esse risco, não dá. Não dá para tolerar atraso. Aí eu quero que você me diga por quê. Porque esse item de fornecimento é um item muito crítico, porque eu estou num mercado que eu não posso perder um momento de venda, porque senão, sei lá, eu quero que vocês justifiquem. Entenderam aqui a questão 2, então, gente? Esse material, ele já está lá no Moodle, tá? Lá no bloco correspondente ao nosso momento agora. Meus queridos, então é isso. Então hoje vocês têm essas duas ferramentas para acrescentar, tá? Que é a mensuração de desempenho e a gestão do risco.
Façam um bom trabalho do jeito que vocês entenderem ser necessário para a apresentação de amanhã. Agora vamos às boas notícias. Vocês gostam de boa notícia? Querem uma boa notícia? O Com professor, certeza. é, eu disse para vocês e reafirmo que as apresentações de amanhã, elas não são o objeto de avaliação, certo? Não serão. Serão só para a gente trocar, para a gente poder maximizar as nossas experiências, os nossos ganhos. Mas então, o que que vai ser objeto de avaliação? Vai ser a postagem de vocês. A postagem de vocês, eu vou dar um prazo maior para vocês colocarem, que não amanhã. Querem isso ou não? Ou querem deixar para amanhã já? Não, pode ser dezembro, não tem problema. Dezembro de Geralmente 22. a gente tem mais prazo do que a última aula para postar os trabalhos. Eu sei, gente, eu sei. Dezembro de 26, tá bom? Não, né? Ah, Não, aguenta também. moçada, vamos lá. Vou dar um prazo aí mais de uma semana além, tá bom? Oi? Então, vou dar um prazo aí para sexta que vem. Não sei que dia cai. Acho que é dia 2. Não, peraí. Hein, professor? Deixa pra domingo que vem. Fica melhor. Dia 6. Isso. Quem não chora não leva, né? Então, dia Ah, o 6 não a gente já tem, né? é. Dia 6 de julho, para postagem. Aí vocês vão Certo. olhar para mim e dizer assim: pô, Capec, mas se eu vou ter mais tempo para postar, significa que eu vou trabalhar mais em cima, né, do que eu vou postar. Mas e amanhã? Veja, o objetivo do amanhã é a gente ter esse momento juntos, porque a gente não vai ter mais. Amanhã é o último momento síncrono da nossa disciplina. Então, por isso que eu estou enfatizando para a gente fazer essa dinâmica dessa troca, porque mesmo que vocês ainda melhorem o trabalho que vão depois, no dia 6 postar, o objetivo de amanhã é a gente fazer a troca, tá bem? Tá mudo, Pamela. Certo. Tá bom? Pamela, tu estava falando comigo ou com a tua galera aí? Tá. Não, eu estava falando aqui e eu estou tentando copiar do Moodle para o outro arquivo já as perguntas outras. Eu tinha baixado a tela aqui. Tá. Eu peço que vocês identifiquem no Moodle lá os questionamentos para ver se vocês estão conseguindo acessar e baixar, por favor. Que a partir de agora, gente, eu vou liberar vocês para trabalhar. Fala, Alexia. Boa noite, professor. Boa noite. Amanhã eu não vou conseguir participar da aula, eu vou ter que trabalhar. Eu consigo depois assistir também o que os colegas compartilharem? Claro, todas as aulas são gravadas e disponibilizadas para vocês imediatamente embaixo, lá no Moodle, do link do acesso. Então, hoje tem um link de acesso, embaixo eu coloco ali a gravação que fica convertida em YouTube, tá? Ah, joia. Tá bem. Assim como já tem das outras aulas, né? Beleza, gente? Acharam lá o material? A lista lá de perguntas? Então, a partir de agora, Sim. mãos à obra, cérebros para esquentar o corpo. E eu vou ficar aqui, fechar meu vídeo, vou parar a gravação para não ficar gravando mudo, né? Coisa mudo. E vou estar à disposição de vocês aqui até o último aluno hoje está online. Então, a meta hoje é deixar vocês trabalharem para responder os questionamentos. Para amanhã a gente ter uma troca mais rica, mas a postagem avaliativa é dia. Muito 6. bom, dia 6 isso. Certo, Felipe? Não, gente, o Hein, objetivo professor? não é apertar vocês. Certo. Fala, Maurício. Lá eu olhei ele que a atividade ele está num valor de seis pontos. O que que seria os outros quatro? Só um minuto, peraí, deixa eu olhar, só um pouquinho. Você olhou onde isso? Na atividade avaliativa. Mas de qual semana? Na terceira. Dessas, Na é terceira dessa semana semana. tem escrito do lado, né? Ué, eu não vejo isso que vocês estão falando. Ah, tá, já Bem, identifiquei. Não, não, desconsidera isso, eu não configurei isso ainda, vai ser peso 10, tá? ok. Desconsidera isso, eu não cheguei Beleza. ali ainda.
Eu vou postar agora ali, vou criar o link, né, para vocês postarem até o dia 6. E aí eu vou corrigir aquilo ali, vai ser 10. Vai ser 10 pontos, tá? Certo. Beleza, gente? Alguma dúvida e pergunta, eu estarei aqui, só com a minha tela fechada, mas disponível para vocês, tá? Até o último aluno estar online. Professor, não sei se seria já foi o momento, no caso, né? Mas eu fiquei com algumas dúvidas ainda. Claro, Não sei se caberia agora, daqui a pouco, fazer claro. só Estou um aqui para isso, gente. recapitulado. Não, é sobre as perguntas, às vezes eu estou respondendo das primeiras aulas lá, e eu não sei se eu não fugi do tema, né? Eu não sei se caberia daqui a pouco o senhor dar uma voltada no conteúdo do artigo, ou te revisar o que é para amanhã, talvez, assim, dar Para uma amanhã é pincelada tudo. novamente. Para amanhã é Não, tudo. É perfeito. para apresentar Aham. tudo. Como é que vai ser essa apresentação? Eu vou pegar aqui a lista e vou ficar aqui. É pergunta um. Franciele, fala para nós aí o que você produziu, por exemplo. Pergunta um b Tiago, fala aí. E assim eu vou. Não é para todo mundo falar tudo porque não dá tempo, tá? A dinâmica amanhã é essa. A dinâmica para dia 6 até dia 6 é vocês responderem tudo, né? E postarem. Que aí, em cima disso, é que eu vou avaliar, que é da postagem, não da troca de amanhã. Amanhã, a finalidade é a gente maximizar as nossas experiências entre nós. Porque senão, gente, vocês postam o trabalho e fica aqui um feedback muito curto, né? Só entre nós. O aluno comigo e o aluno. Então não há essa troca entre vocês. É um ganho muito grande quando há essa troca entre vocês. Então por isso que a gente vai fazer essa dinâmica para amanhã. Tá bem? E o formato de entrega do trabalho é livre, né? A gente já tinha conversado. Pode fazer a apresentação, depois salva um PDF e fica tudo certo. É livre tão quanto vocês acharem que convence o mercado. É isso, tá? Então é importante isso que a Pamela está falando. Não tem essa de tem que fazer um troço bonitinho, não. Tem que comunicar. Então, claro que vocês é que sabem a realidade da empresa de vocês. Na minha empresa é mais formal, tem que fazer um relatório assim, assim assado, com capa, com sumário. Eu sugiro vocês fazerem conforme a realidade de vocês lhes impõe, tá? Então, por isso que eu não estou cobrando o formato do professor Capec ou até mesmo da Uniftec, que tem um formato ali. Eu peço que vocês botem pelo menos a capa que a Uniftec tem, né? Que eu acho que tem uma capa ali padrão, né? Mas isso é só uma questão de forma. O mais importante é o mérito, os conteúdos, as competências que vocês vão colocar ali, tá bom? Quem quiser, por exemplo, pegar o documento em Word que eu disponibilizei para vocês e sair respondendo embaixo de cada questionamento, serve para ser um esqueleto também, né? Para ser um É isso roteiro. que eu tenho até o momento. Por isso eu perguntei ontem se era para ter uma apresentação pronta para amanhã, porque eu estou trabalhando no mesmo Word, colocando as informações, porque é mais fácil para montar a apresentação depois. Exatamente. Aí depois só recorta. Isso, tá bom? Então tá, meus queridos. Bom trabalho. Como eu disse, vou fechar minha tela, vou cortar meu áudio, mas estou aqui atento a vocês. Até o último aluno estar online. Se todos saírem, até amanhã de manhã, para a gente fazer as nossas trocas. Mas eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Então, bom trabalho. Beleza, professor.